Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem para o curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Gandu. Continuando o nosso assunto, nós falaremos hoje sobre as doenças hematológicas, as hematopatias. Gente, basicamente são alterações nas células sanguíneas ou em qualquer componente sanguíneo e constituem um dos principais e mais comuns problemas encontrados na população, tá? E vai atingir desde crianças até idosos, porque geralmente é crônico. Para compreender, né, as patologias que atingem o sangue, primeiro nós precisamos conhecer, né? Então vamos relembrar a composição do sangue, que é aproximadamente 60% de plasma, né? 3% aproximadamente de glóbulos brancos e aproximadamente 27% de glóbulos vermelhos. Aí nós teremos, né, dentro dos glóbulos brancos, o basófilo, o monócitos e os neutrófilos e os linfócitos, tá? Inclusive o TCD4, que é o principal atingido quando o indivíduo é acometido pelo vírus da AIDS. Então vamos lá, os componentes do plasma, né? Água, 92%, né, mais ou menos, que é o solvente. O sangue, ele tem a base soluto solvente. Tem também as proteínas, né, a albumina, a globulina, o fibrinogênio, que é a defesa e a coagulação sanguínea. Por que coagulação? Senão a pessoa não pararia de sangrar nunca, né? Claro também que a coagulação em excesso traz outros problemas, como a trombose, por exemplo. Os íons, a glicose, os lipídios, os aminoácidos, os hormônios e as vitaminas e gases também estão no plasma e correspondem entre 1% e 2%, que vão fazer o controle, né, da pressão osmótica, também o controle do pH e vão manter o sangue dentro das veias. Já os elementos figurados, né, os demais, são as hemácias, que é a grande maioria, né, a principal célula sanguínea, que é a que transporta o oxigênio. Nas células de defesa, né, imunitária, nós temos, como eu falei, leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. E no fator de coagulação, as plaquetas. Bora lá. Anemia. Gente, é um distúrbio consequência da redução da quantidade normal de células vermelhas do sangue, as hemácias, né? E, consequentemente, da concentração de hemoglobina, porque uma está vinculada à outra. Essas células, né? A diminuição dessas células é que causa a anemia. Nem toda anemia está relacionada à alimentação. E nem toda anemia vai melhorar com mudança de hábitos alimentares, porque existem tipos diferentes de anemia. Os sinais e sintomas geralmente são os próximos, são parecidos, né? Fadiga generalizada ou astenia, anorexia, inapetência, palidez de pele de mucosas, dificuldade de aprendizagem, quase não sai, nas crianças, excesso de sono, dispneia, tonturas e dor torácica, tá? Os sintomas, eles vão desde o sistema nervoso central até ao sistema intestinal. Porque a pessoa anêmica tem, inclusive, mudança na cor das fezes, né? A pessoa, a nível de sistema cardíaco, a pessoa vai ter palpitação, a frequência cardíaca alterada, dor torácica, ataques cardíacos, né? A falta de ar, porque vai ter pouco oxigênio transportando no sangue. Automaticamente ela vai ter uma palidez cutânea, uma frieza de extremidades e até uma amarelidão, tanto de mucosas quanto da pele também. A anemia, existem anemias por doenças da medula óssea, né, que comprometem a produção em si dos glóbulos vermelhos. Aí nós estaremos falando de aplasia de medula óssea, mielodisplasia, leucemias, linfomas e mieloma, metástase de tumores da medula óssea, infecções que comprometem a medula. Tem também anemia por deficiência de nutrientes essenciais, né, que é a anemia ferropriva, por exemplo, que é a deficiência de ferro, a deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, são outros tipos de anemia. Tem anemias por doenças que comprometem a proliferação, né, e a maturação dos glóbulos vermelhos, ou seja, o organismo produz os glóbulos vermelhos, mas eles não evoluem. Então, nesse caso aí, está mais ligado à insuficiência renal, a anemia de doença crônica ou a anemia de inflamação.
Anemias causadas pela presença de mutações que comprometem a produção da vida útil dos glóbulos vermelhos. Tem uma que faz com que eles não amadureçam, tem outras que faz com que ele não seja útil. A anemia falciforme, por exemplo, né? Na anemia falciforme, os glóbulos vermelhos, eles ao invés de serem redondinhos, eles têm formato de foice, por isso eles não conseguem carrear a molécula de oxigênio e por isso ela se chama falciforme. As talassemias também, a esferocitose, que é uma doença hereditária das membranas das hemácias, e a deficiência de G6PD, que é uma doença hereditária das enzimas das hemácias. Então, estão vendo que a anemia não se resolve só comendo feijão ou comendo fígado de boi, e existem coisas gravíssimas relacionadas a isso. Tem também as anemias causadas pela vida útil reduzida da circulação dos glóbulos vermelhos, que é a hemolítica autoimune, que é gravíssima, a hemolítica micro e macrogeopáticas, que falam sobre a espessura, o tamanho dos glóbulos, e a imunoglobulina paroxística noturna, que é algo muito raro e muito específico. Olha lá, gente. O sangue normal e o sangue com anemia. A redução, a quantidade de células vermelhas. E aqui ao lado também a célula de anemia falciforme, os glóbulos vermelhos, as hemácias. As hemácias, elas são redondinhas, achatadas no meio, né? Para receber as moléculas de oxigênio. Já as hemácias da anemia falciforme têm o formato de foice e aí não cabe a molécula de oxigênio ali dentro. Inclusive, os falcêmicos, né, as pessoas portadoras da anemia falciforme, eles têm tons de pele empalidecidos, eles têm frieza de extremidades, eles têm cianose de extremidades e labial também. E sentem muitas dores. São pacientes que geralmente chegam na clínica, chegam na emergência com queixa de dores fortes. É um paciente que vai fazer uso de tramal, é um paciente que vai fazer uso de morfina, é um paciente que vai fazer uso de cetoprofeno constante. E não tem cura, gente. Na assistência de enfermagem, na transfusão sanguínea, gente, é essencial prestar atenção. Observar o seu paciente transfundido, essencial. Tem que verificar o tipo sanguíneo, o fator RH, a quantidade, porque podem ter reações que podem levar o paciente, inclusive, à morte. Tem que olhar para ver se tem hemólise, que é a quebra das hemácias, se tem alguma turvação, se tem alguma coloração diferente. Não é simplesmente instalar o sangue, não, tem que observar tudo. A administração deve ser feita com agulhas, né, com catéteres de grande calibre. Lembra que eu falei para vocês? Com veias de grande calibre, de preferência, aliás, única e exclusivamente no antebraço. Porque se não tiver como pegar no antebraço, tem que fazer acesso central. E aí só o médico no centro cirúrgico. A administração de sangue não pode ser em conexão secundária. O acesso para sangue é só para sangue. Nós não aprendemos que o polifix ele é 2 vias. Quando vai receber sangue, não se usa o polifix para outra coisa, apenas para sangue. Verificar os sinais vitais do paciente antes de iniciar a transfusão, ficar atento a todas as reações, observar constantemente o local, verificar o fluxo, a velocidade, ficar atento às reações imediatas após a transfusão, como reações hemolíticas, né, que é a perca de sangue, pirogênicas ou alérgicas, porque o seu paciente pode ir a óbito em segundos. E cabe também, no geral, encorajar o paciente a deambular, a ter atividades de vida normais, conforme ele suporte. Não oriente um paciente, por exemplo, falcêmico, a fazer jiu-jitsu, a fazer capoeira, a fazer judô, porque eles não suportam pelas dores. Oriente a fazer caminhadas leves no sol, no frio, evite. Oriente a não tomar banho frio, oriente a não fazer esforço repetitivo. Avalie com atenção as queixas do paciente, principalmente de fadiga, de fraqueza, de síncope, de instabilidade na marcha, porque pode ser sinal de piora, né? Oriente a reduzir a quantidade de atividades por causa da taquicardia. E claro, administre as medicações de forma restrita, de acordo com a prescrição, e preste os cuidados gerais ao seu paciente. Olha lá, gente, a anemia. Ela pode ser microcítica, normocítica ou macrocítica em relação ao tamanho. Hipocrômica, normocrômica, hipercrômica, né? Vai ser a classificação. Os valores de referência de hemoglobina.
menor que 13,5 em homens, né? Ou menor que 12 em mulheres é o ideal. Até 12. Disse que de 9 para baixo é o estado grave de anemia. De 10 a 12 tá aí o ideal, chegando 12 sendo o bom. As causas, os tipos: ferropriva, por doença crônica, por megaloblastia, por sangramentos, por doença renal crônica, por abuso de álcool, por hepatopatias, que é a nossa, lembra da aula passada, a doença falciforme e a hemólise, que é a quebra das hemácias, né? O diagnóstico é pelo hemograma completo e, de acordo com a suspeita, vai pedir exames mais específicos, como a cénica de ferro, PCR, vitamina B12, ácido fólico, pesquisar sangue oculto nas fezes para saber se não está tendo aí melena, né, a perca de sangue nas fezes, a eletroferese das hemoglobinas e a hepatograma completo para ver como está o fígado dessa pessoa. O quadro clínico apresentado vai ser de fadiga, dispneia, palidez cutânea de mucosa, pulso filiforme e palpitação. E a fisiopatologia, que é basicamente a diminuição da sobrevida dos eritrócitos, né, devido a hemorragias agudas ou hemólise, defeitos na produção medular, que é a hipoproliferação, e defeitos na maturação dos eritrócitos, né, que é a eritropoese ineficaz. A próxima é a leucemia, que é um câncer, né, dos tecidos formadores do sangue, sejam lá ele qual for. Podem ser em vários dos tecidos, tá? Incluindo a medula. Muitos pacientes com tipo de leucemia têm um crescimento lento e não têm sintomas. Passa desapercebido, né? As leucemias de crescimento rápido podem causar sintomas que incluem fadiga, perda de peso, infecções frequentes e sangramento fácil, né? Ou até hematomas. O tratamento vai de acordo com o caso, sendo que as leucemias de crescimento lento, o tratamento pode incluir só o monitoramento, tá? E já para as leucemias agressivas, o tratamento inclui quimioterapia, que às vezes vai ser seguida por radioterapia e até transplante de células-tronco. Gente, olha só, a diferença da circulação sanguínea normal para a circulação com leucemia. A disformidade das células, a disparidade também, a quantidade de células brancas que são desenvolvidas na circulação desse paciente. Os sinais e sintomas: as petequias, que são pequenas manchas, né, hemorrágicas na pele; equimose, que são manchas azuladas, que são consequência do extravasamento de sangue embaixo da pele; o epistaxe, que é o sangramento nasal; sangramento gengival e na retina; palidez cutânea de mucose; fadiga, dispneia, febre; infecções recorrentes, né, esplenomegalia, que é o aumento do baço; hepatomegalia, que é o aumento do fígado, ou hepatoesplenomegalia, que é o aumento de fígado e baço; dor óssea aí nas articulações e, claro, efeitos neurológicos, né, desorientação, sonolência e torpor também. A assistência de enfermagem. Gente, tem que compreender que esse paciente, ele é um paciente de alto risco de infecção. A lavagem das mãos, o uso de EPIs, o cuidado extremo com esses pacientes é o mínimo que nós podemos fazer. E mesmo assim, nós estamos o colocando em risco. Nós mesmos somos riscos para esse paciente. Então, monitore a temperatura constante, realize antibiótico-terapia prescrita de forma exata, né, de forma muito criteriosa. Claro, proporcione alívio da dor conforme prescrição e tenha paciência, porque são pacientes que sofrem muito, sentem muita dor, são poliqueixosos, é difícil até de tocá-los. Assegurar a nutrição e hidratação adequada, né, por acesso venoso ou por via oral. Manter o conforto do paciente, a dignidade sempre. E a integridade da pele, das membranas e das mucosas. É um paciente que não pode sangrar, é um paciente que não pode se ferir, que você não pode ficar perdendo acesso, tendo que impulsionar acesso novamente. Vamos lá, a leucemia é a proliferação anormal de células leucocitárias, os glóbulos brancos, né, na medula óssea. Causa o acúmulo de células anormais, prejudicando a produção de hemácias, que são as células vermelhas, leucócitos e plaquetas. A aguda, ela tem uma progressão rápida, né, afeta os blastos, não ocorre diferenciação na proliferação normal.
A crônica tem uma progressão longa, né? Tem o maior número de células diferenciadas. E a origem ela pode ser mieloide, que são nas hemácias, no leucócitos ou nas plaquetas, ou linfóide, nos linfócitos B ou nos linfócitos T, que são a resposta, aí nós estamos falando de imunidade, tá bom? Os sintomas: o aumento de linfonodos, aumento de baço, aumento de fígado, fraqueza, perda de peso, febre, dispneia, algia generalizada, infecções recorrentes, sangramentos e manchas na pele causadas pela trombocitopenia. Certinho, galerinha? Hemofilia é um distúrbio do mecanismo de coagulação. Gente, o mecanismo de coagulação é o que nos permite parar de sangrar quando nós nos ferimos. É o que permite uma puérpera parar de sangrar depois do parto. Senão, em qualquer machucadinho, nós iríamos sangrar até a morte, até ficar murchos e secos. É uma deficiência genética hereditária, quase que exclusiva do sexo masculino. Finalmente, né, gente? A maioria das doenças atinge mais mulheres, mas tem algumas aí que atingem mais homens e são terríveis. Essa é um caso. A ocorrência dela é de um caso a cada 10 mil habitantes, ou seja, é raro. Por ser raro, o tratamento e o diagnóstico se torna difícil também. Geralmente o diagnóstico, né, se dá desde os primeiros meses de vida, porque o hemofílico, ele é identificado pelos sintomas hemorrágicos que apresenta. Existem casos, quando acontecem em mulher, que as menininhas começam a menstruar ainda RN. Pequenos traumas podem desencadear dor intensa. Lembrando, nosso paciente que tem distúrbios hemolíticos tem dor constante, crises de dores, crises de algia, tá? Chegam no PS em situação assim deplorável de dor. Esse paciente, o hemofílico agora, ele vai ter dor intensa, hematomas, episódios hemorrágicos importantes em órgãos vitais, como o fígado, por exemplo, nos músculos e nas articulações. A hemofilia tem tipos, a hemofilia tipo A e a tipo B. A tipo A é a clássica, né, que atinge cerca de 85% das pessoas, e ela é caracterizada por uma falha no fator 8 da coagulação. Gente, a coagulação tem 10 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na hemofilia A, o problema é no fator 8, tá? Tem níveis reduzidos do fator 8. Já a hemofilia tipo B, né, que é o fator de Christman, que atinge 15% apenas das pessoas, ela vai estar com uma deficiência no fator 10 de coagulação. E claro, ela ainda é mais rara e mais difícil de tratar que a hemofilia tipo A. E como funciona os fatores de coagulação, né? O fibrinogen e a protombina, quase não sai, que são os fatores 1 e 2. Já quando chega no 3, a tromboplastina tem o suco tissular, que já começa a agir. O fator 4 tem o cálcio e o 5 a proacelina, né? A globulina plasmática, que é o fator lábio. No 7, tem a proconvertina, que é o fator estável e o acelerador da conversão de protombina, que é para fazer com que se forme o trombo. No fator 8, é o fator antihemofílico, que é a globulina antihemofílica, ou seja, anti-sangramento. E o paciente hemofílico tipo A, ele tem um problema nesse fator. Ele falha, ele não impede ou ele não reduz com qualidade o sangramento. O paciente, né, que continue, aí no fator 9 vai ter o componente tromboplastínico do plasma, que é o fator de Christman, e o 10, que é o fator start power, que é aí realmente quando começa a coagular. Aí vai ter os 3 últimos, que geralmente já não funcionam, porque o nosso paciente pode funcionar no 8. Numa pessoa normal, geralmente vai até o 13. O antecedente tromboplastínico do plasma, né, que é o fator antihemolítico C, antihemofílico C. O 12 vai ser o fator de Regman, que é o fator de vidro, que já é a vitrificação. E o fator 13, que é o estabilizante da fibrina, que é quando já criou mesmo o coágulo e já parou o sangramento, fez aquela casquinha brilhante de sangue. E como vai ser a assistência de enfermagem? Primeiro, nós temos que orientar, porque esse paciente ele não pode ingerir aspirina, não pode ingerir AS, que são anticoagulantes, e ele já não tem os fatores coagulantes, né? Cuidado durante a higiene dentária,
porque até uma hemorragia gengival nesse paciente pode evoluir para algo grave. Sempre, gente, administre os analgésicos. Não considere que o paciente é poliqueixoso porque ele gosta. Ele é poliqueixoso porque o quadro dele faz que seja assim. Então, administre os analgésicos. Se o paciente reclama, sempre vai ter um analgésico se necessário, além dos de horário. O paciente queixou, administre, coloque-se no lugar do paciente, né? Previna e minimize, né, a dor causada por atividade física. Esse paciente em crise, ele provavelmente vai ser um paciente de banho no leito, de repouso absoluto. Monitorizar os sinais vitais sempre, porque são pacientes que podem rebaixar a qualquer momento. Oriente quanto aos riscos de hemorragia, as precauções necessárias a serem tomadas, principalmente aos familiares, aos pais, quando for criança. Esclareça quanto à necessidade de adequação do ambiente domiciliar para prevenir os traumas, né, físicos. Atente ao sinal de choque hipovolêmico, que é choque hipovolêmico, uma perda brusca na quantidade, no volume sanguíneo. Aí vai causar agitação, ansiedade, confusão, palidez cutânea de mucose, pele fria e pegajosa, toracalgia, oligúria, taquicardia e hipotensão. Bora lá. Hemofilia é um distúrbio genético hereditário no qual o sangue não coagula como deveria, né? E um simples trauma pode levar a pessoa a ter hemorragia sem controle. A maior parte da população são com hemofilia do sexo masculino. A mais comum é a hemofilia tipo A, que afeta mais de 300 mil pessoas em todo o mundo. Em pessoas saudáveis, as proteínas chamadas fatores de coagulação, elas juntas formam um coágulo para que pare o sangramento. E já a pessoa com hemofilia do tipo A apresenta baixa atividade do fator 8 de coagulação, que é o antihemofílico. E por esta razão, o coágulo não se forma e o sangramento não é interrompido. Dúvidas, pessoal? Com certeza. É um assunto complicado? Complexo? Sim, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.